último assunto da live, que é um assunto bem polêmico, né? SAF no Flamengo. Essa foi uma matéria que o nosso repórter Léo José trouxe aqui pra gente. Vou ler um pouquinho pra vocês. Já tá lá no site do Coluna, mas os conselheiros escreveram carta e detonaram Landim nos bastidores. A carta na íntegra tá lá no site do Coluna do Fla. Quando vocês quiserem acessar, é só colocar aí colunadofla.com, que a carta tá na íntegra lá, mas eu vou resumir aqui pra vocês um pouquinho da informação que o nosso querido Léo José trouxe. Um grupo de conselheiros do Flamengo escreveu uma carta com uma série de argumentos contra a implementação da SAF no Flamengo. Os envolvidos detonaram a atitude do presidente Rodolfo Landim em insistir com o tema nos bastidores da Gávea. Walter Monteiro, Carlos de Oliveira e Gilberto de Oliveira são os escritores da carta. Sendo assim, o trio chama de falácia o argumento de Landim, que projeta o clube com o mesmo poder de direção após vendas futuras de ações. Eu vou ler aqui só para vocês o título que foi essa carta, que o título já é bem forte, a carta é bem forte, mas o título foi o seguinte: o Flamengo não tem dono e nunca terá. Ao invés de SAF, mais associados. É um assunto bem polêmico, tem gente que é a favor da SAF no Flamengo, tem gente que não é a favor. E eu vou direta e reta, Túlio. Você acha que a SAF no Flamengo seria uma boa ou nenhuma probabilidade, nenhuma chance de acontecer? Na sua opinião, seria bom ou ruim para o Flamengo? Olha, eu vou até diferente. Eu acho que não é nem questão de ser bom ou ruim, é questão de ser uma necessidade ou não. Eu vejo que não é uma necessidade, nem mesmo para construir o estádio. Ontem a gente noticiou aqui, a gente trouxe, isso pautou bastante o debate rubro-negro nas mídias sociais, que foi sobre a possibilidade da Allianz, né? Da seguradora Allianz, de fechar o nome rights com o Flamengo. E aí seria o quê? Aí vou pegar aqui, já para mostrar para vocês que não tem, porque esse argumento vai ser usado. Segundo foi noticiado, seria um acordo para 25 anos que chegaria a R$1 bilhão, tá? Você tendo um contrato desse, né, apesar de que é até estranho, né, porque o Flamengo meio que começa no final. Se você não tem projeto, se você não tem plano de negócio, como é que você já vai, né, porque provavelmente o Allianz vai falar, tá, qual é o projeto do estádio, qual é a capacidade do estádio, qual o plano de negócio, tipo assim, você vai passar ali para convencer o parceiro a fechar com você, né, mas, né, colocando esses questionamentos aí do lado, vamos lá, R$1 bilhão. O Flamengo pode pegar esse contrato, por exemplo, e utilizá-lo para obter créditos. Até o Flamengo já tem, para conseguir empréstimo, que é uma grana que daria para... Ainda tem isso, o Vicente Flávio não tem nem terreno ainda. Daria para você investir no terreno e você construir o estádio, só com esse contrato de naming rights. Só com esse contrato. Então, assim, eu não vejo necessidade nenhuma de você ter que vender o clube, uma parte do futebol do clube, para ninguém. A gente conseguiu se reerguer sem precisar ou de um mecenas, né, como você tem no Atlético, no próprio Palmeiras. Palmeiras via uma patrocinadora e no Atlético foram vários mecenas que depois tomaram o clube via SAF para eles, né? O Flamengo foi aí no seu processo de reconstrução sem precisar se vender. O Vasco, por exemplo, que é um clube que eu sempre vi como possibilidade de fazer algo parecido com o Flamengo, preferiu, e a gente está vendo os problemas que tem lá. E o grande objetivo de ter SAF no Flamengo é para que pessoas tenham, não só continuem mantendo o poder, mas também passem a lucrar com o Flamengo. Porque quando eles colocam na carta aí, quer ter mais associados, eu sei que tem algumas pessoas que torcem o nariz para, mas tem que privilegiar o torcedor. Sim, mas antes de privilegiar o torcedor comum, né, o sócio-torcedor, vamos botar assim, que é quando se fala que deveria ter direito a voto, há um trabalho todo a ser feito internamente. Qual o trabalho? O voto à distância para presidente, né? A possibilidade também de você poder participar das reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho de Administração, de forma remota, ou seja, você pode exercer o seu direito de participação, que o Estatuto lhe dá, de forma online, cara. Isso aí, hoje em dia, a gente está no século XXI, uma coisa super normal, né? Então, de você encontrar maneiras para que o conselheiro, que não digo nem só o cara que está trabalhando, que more fora do estado do Rio, mas que às vezes o cara está trabalhando, trabalha viajando, não está, né, no seu local de residência ali, ele pode, de qualquer forma, mesmo estando à distância, exercer não só o seu direito a voto numa determinada matéria, mas também o seu direito de expressão. Então, tudo isso ainda precisa ser alcançado, não da forma como eles colocaram lá, de colocar o voto à distância facultativo,
ao presidente da Assembleia, né, Assembleia Geral, disso ficar restrito somente à eleição. Então, para mim, está muito claro, isso aqui é uma reflexão minha, não estou dizendo que vai ser assim, porque a gente já viu notícias de que Landim, né, ele não conseguiu passar a emenda lá para que ele desse possibilidade de mais um mandato, um terceiro mandato consecutivo. Então, ele está avisando o quê? O Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo é o órgão colegiado que melhor você pode trabalhar para você aprovar uma eventual SAF. Por quê? Porque, por exemplo, o SAF, o Estatuto do Flamengo, ele tem um artigo que ele fala o seguinte, em que matérias que não estão ali, não são previstas no Estatuto, elas devem ser debatidas no Conselho Deliberativo. Por exemplo, SAF não tem. Quando o Estatuto do Flamengo foi feito, não existia SAF. Então, né, esse, em teoria, seria um assunto para você levar para o Conselho Deliberativo. E para ele seria muito fácil, ele como presidente do Conselho Deliberativo, e ele colocar isso em pauta, por exemplo, na primeira reunião após ele ser eleito. Né? Coloca uma articulação política. Por quê? Porque ainda não se tem um modelo, né? Ele fala assim, mas vai vender 30%, vai vender não sei quanto, e tal. Para mim, a ideia é o seguinte, eles querem implementar essa SAF, eles vão colocar ali, vão buscar empresas, claro, para que essas empresas façam um maior aporte, mas eles também vão comprar uma parte dessa SAF. São milionários, a gente está falando aqui de pessoas, gente, né? Eu, igual a Kézia, igual vocês, não. A gente está falando de gente que são até bilionários, tem muito e muito dinheiro. Eles vão comprar. E uma SAF, vou pegar aqui o Vasco como exemplo. No Vasco, o Vasco vendeu 70%, ele tem 30%. Então, ele tem direito a algumas cadeiras no conselho lá que administra o futebol. Eles criaram uma nova razão social, né, que quem comanda é a 777, até o Vasco conseguir eliminar. E dentro desse conselho, dessa nova empresa que foi constituída, dessa sociedade anônima, o Vasco tem alguns nomes indicados por ele, que formam esse conselho para tomar decisões do futebol. E aí, meu amigo, eles vão colocar quem vai decidir por esses nomes que vão representar o Flamengo nesse conselho. É a direção. Então, o Landim quer colocar um candidato dele para presidir o clube e ele no conselho de administração, pronto. Eles têm ações e ainda vão ter o poder político, dentro de uma questão amadora, para poder tomar conta de tudo, tanto da parte política do clube, tomando conta de todas as vice-presidências, do futebol também, tanto dentro do clube, né, dentro dos 70% que o Flamengo tem, mais os 30% que tem lá, e ainda vão lucrar com isso. E, então, assim, não faz sentido nenhum você vender, você querer dividir. Para que você vai querer dividir o lucro do Flamengo, o bolo do Flamengo, sem ter necessidade? O que eu sou a favor, tem um Pode Flá que a gente fez com o Valinho Vasconcelos, que foi onde eu escutei a primeira vez sobre isso, de que se poderia pensar, né, em fazer uma SAF, né, que seria uma sociedade específica, né, para o estádio. Cria uma SAF para o estádio, você vai criar uma empresa, né, e você vai lá, você vai vender, não sei como é que vai ser o modelo de negócio, e você vai encontrar parceiros para o estádio, sem precisar vender o futebol do Flamengo. Então, para mim, não existe vender o futebol do Flamengo, sou totalmente contra, não há necessidade, e nada mais isso aí não é para construir estádio, não é para trazer nova receita para o clube, nada mais é para aumentar o poder, né, da atual gestão e também para que pessoas que já têm muito dinheiro ganhem muito mais dinheiro agora com o futebol do Flamengo. Então, quem é torcedor do Flamengo, e pode ser sócio do clube, cara, se associe, compre um título. Eu tenho dinheiro, eu tenho condição de virar sócio proprietário. Compre. Não tá vendendo no clube, tem gente vendendo de segunda mão. Para você poder fazer parte do conselho, para você poder votar, para você poder falar, né? Para poder ser resistência a tudo isso aí. E, claro, depois também a ser resistência, não ser resistência, mas para ajudar a implementar facilidades para que o clube se abra, né, para mais associados e também para que o sócio-torcedor um dia, é um assunto que tem que ser amplamente debatido, claro, possa votar também para a presidente do Flamengo. É isso aí, Túlio. É aquele assunto que é um assunto chato, né? Sempre de trazer aqui, mas que tá rolando nos bastidores do Flamengo, então a gente tem que comentar. Pelo pouco que eu li aqui do chat, a gente vai ler aí vocês
Jazinho, mas pelo pouco que eu li aqui, eu vi que a maioria também é contra a SAF no Flamengo. Eu também acho que não é uma necessidade de criar, principalmente por aquela questão da elitização que, querendo ou não, vai acontecendo, e a gente sabe que a torcida do Flamengo, ela em sua maioria é a torcida raiz e a torcida que merece estar nos estádios, e isso é um medo muito grande que eu tenho de tentarem elitizar o Flamengo. Mas isso é muito assunto, são vários blocos, né? Esse assunto da SAF, mas a gente trouxe aí resumidinho para vocês sobre essa carta que os conselheiros fizeram, detonando as atitudes aí de Rodolfo Landim. Lembrando, pessoal, que Rodolfo Landim termina aí o mandato dele já neste ano, tá? Neste ano, inclusive, tem eleições no Flamengo, então é bem importante, nós como torcedores, apesar da gente não votar diretamente, a gente ficar bem ligado nos candidatos que estão vindo aí, sobre também as vontades deles, né, de colocar no Flamengo, quem Rodolfo Landim vai apoiar e os objetivos que eles terão. Eu posso só acrescentar uma coisa? Sim. Beleza, eles querem aprovar SAF. Queria que eles colocassem uma cláusula que é parecida com o que o Flamengo tem lá com relação a funcionários que são associados do clube. Por exemplo, se eu me tornar um funcionário do clube, eu perco meus direitos políticos. Se eu tiver qualquer tipo de contrato social do Flamengo que me renda algum tipo de benefício financeiro, ou que eu seja sócio de uma empresa que tem algum contrato monetário com o Flamengo, eu perco meus direitos políticos. Então a gente poderia colocar uma SAF, eu quero ver eles serem a favor. Que é o seguinte, beleza, o Flamengo vai ser SAF, mas olha, todo mundo que participou, direta ou indiretamente, estará proibido de participar, seja em cargos de comando ou até mesmo de participação monetária, seja comprando algum tipo de ação ou alguma parte dessa SAF, por 10 anos. Eu quero ver se eles vão ser a favor. Sabe por que eles não vão ser a favor? Porque eles não querem só vender, eles querem participar. Igual, cara, o Atlético foi feito isso. É um golpe embalado de legalidade, baseado em cima do capitalismo, que os caras emprestaram dinheiro para o Atlético e falaram assim, não, beleza, Atlético, olha, não precisa me pagar. Agora a gente vai converter você em SAF e você me dá isso em porcentagens da SAF. Coloca lá, vamos fazer igual, mas colocar para que eles não possam participar, colocando uma janelinha assim de uma carência de 10 anos. Falar, Landim, olha, você foi presidente, ou você é o presidente do Conselho Deliberativo, para evitar conflitos de interesse. Essa é a justificativa, para evitar conflitos de interesse, porque pode ter conflito de interesse, né? Rapidinho, me alongando aqui, mas é um assunto importante, que tem que ser pauta, como você muito bem falou. Inclusive, eu estou preparando uma coluna sobre isso. As pautas mais importantes nessa eleição do Flamengo, no Vasco, quando o Vasco... Estou estudando bastante sobre essa questão da SAF do Vasco, vendo lives que falam sobre o assunto. O Vasco contratou uma consultoria chamada KPMG. Quem é ligado em política aí sabe que a KPMG foi envolvida em as polêmicas da Petrobras, lá do Petrolão, a empresa foi condenada, tem diversos problemas. Já começa daí que se qualquer pessoa séria no Vasco tivesse dado um Google, já não teria colocado essa empresa para fazer consultoria, porque essa empresa foi quem fez o relatório sobre a 777, sobre a proposta para os dirigentes do Vasco na ocasião. Mas sabe o que aconteceu? Hoje, um dos CEOs, e que sempre esteve envolvido, mesmo antes de ser CEO da SAF do Vasco, esse cara foi funcionário da KPMG. Gente, vocês não acham que há um conflito de interesse nisso? Vocês não acham que pessoas, tanto o presidente, vice-presidente ou outro presidente de outros poderes do Flamengo, envolvidos numa eventual criação de uma SAF no Flamengo, e depois os caras vindo a fazer parte? A gente tem no mercado financeiro, por exemplo, o cara foi, sei lá, presidente ou teve um cargo de alto escalão no Banco Central, alguma empresa. Quando ele deixa essa empresa, o cara foi lá demitido do Banco Central. Agora vai ter, acho que uma mudança agora no presidente do Banco Central. O cara vai sair, porque acho que é mandato. Ele não pode, depois, ele tem uma janela que ele não pode ser contratado por empresas, sei lá, financeiras. Por exemplo, o cara pegar a XP. A XP, por quê? Porque ele tem informações privilegiadas sobre a nossa situação econômica. Pessoas aqui vão lembrar que uma época que foi divulgado sobre... Não lembro agora o nome da ação, mas foram divulgadas diversas pessoas aqui no Brasil, influentes, claro, que tinham offshore em outros países, em paraísos fiscais. O ex-ministro vou botar financeiro do Brasil, que era o Paulo Guedes, tinha offshore. Porra, é ilegal? Não é, mas é imoral, porra. Porque o cara, ele trabalha com informações
privilegiadas, então o cara pode falar assim, ó, o momento agora está propício para investir em dólar. Ó, então vou investir meu dinheiro aqui na minha offshore. E ele soltou nota na época, porque é imoral, tem conflito de interesse, e é a mesma coisa. Então, se você implementar ali uma janela para que essas pessoas não participem, eles vão ser contra rapidinho. Fica aqui até minha sugestão. Aqui, se eles querem implementar, vamos colocar uma cláusula que impeça quem participou direto ou indiretamente, ou que durante esse processo de aprovação da SAF, né, que tenha tido algum cargo de poder ou nomeação no Flamengo, não possa participar diretamente da SAF durante 10 anos. Eu quero ver se eles vão ser a favor.